Os OVNIs estão entre os tópicos mais polêmicos do mundo atual, com algumas pessoas afirmando que eles não existem. No entanto, quando especialistas como Michio Kaku falam sobre o assunto, as pessoas naturalmente ouvem o que eles têm a dizer. E neste vídeo trazemos a você Michio Kaku, que quebra o seu silêncio sobre avistamentos de OVNIs e alienígenas e avisa que eles estão chegando. Como são os alienígenas e os OVNIs? Para muitos fãs de filmes de alienígena, a resposta será influenciada pelo mundo exterior imaginário criado pelos cineastas favoritos. No entanto, houve vários avistamentos de OVNIs e alienígenas, tanto que a discussão sobre eles se tornou popular e não é mais um tópico discutido em voz baixa. De fato, o interesse e as evidências apresentadas forçaram até mesmo as instituições governamentais que antes optavam por permanecer em silêncio ou simplesmente negar a existência de OVNIs a participar da discussão. Muitos acadêmicos proeminentes já se manifestaram sobre o assunto de OVNIs e alienígenas. Um deles é Michio Kaku, um físico teórico futurista e divulgador da ciência dos Estados Unidos. Ele é professor de física teórica na City College of New York e no Kean Graduate Century I. Kaku é conhecido por suas contribuições à teoria do campo de cordas, bem como por seus esforços para popularizar a ciência. Ele é autor de vários livros sobre física e assuntos relacionados, incluindo Physics of the Impossible, A Física do Impossível, Physics of the Future, Física do Futuro, The Future of the Mind, O Futuro da Mente e The God Equation, A Equação de Deus, The Quest for a Theory of Everything, A Busca por uma Teoria de Tudo. Todos esses livros se tornaram best-sellers do New York Times. A teoria das cordas tenta descrever como os blocos de construção fundamentais do universo em termos de pequenas cordas foi cofundada por Kaku. A teoria do campo de cordas é uma estrutura matemática que permite que os físicos descrevam o comportamento e as interações dessas cordas. E é como um meio de unificar as forças fundamentais da natureza. A teoria das cordas propõe que as partículas são pequenas cordas que vibram em diferentes frequências, em vez de objetos pontuais. Essas vibrações são responsáveis pelas várias partículas e forças que vemos no universo. O trabalho de Kaku sobre a teoria do campo de cordas fez avançar a nossa compreensão da natureza fundamental do universo. Ele tem vários artigos sobre o assunto e ainda está trabalhando no desenvolvimento da teoria. Kaku também aparece com frequência no rádio, na televisão e no cinema. Ele contribui regularmente com seu próprio blog e com outros meios de comunicação populares. Ele recebeu o prêmio Sir Arthur Clarke Lifetime Achievement Award em 2021 pelos seus esforços por unir ciência e ficção científica. Kaku fala sobre a discussão de OVNIs e o que mudou também ao longo dos anos. It used to be that one person would see something in the sky and say, "Look, Martha, look, there's something up there." Now things have changed. Now we have multiple sightings by multiple modes. Os avistamentos de OVNIs são muito antigos e muitas pessoas ficaram surpresas com a idade do primeiro registro de avistamento de um OVNI. Em 1639, o líder puritano e prolífico jornalista John Winthrop, líder da colônia da Baía de Massachusetts e uma figura fundamental no panteão nacional, registrou o primeiro encontro conhecido com um OVNI na América. Um grupo de pessoas sóbrias, discretas e confiáveis testemunhou o sensacional relato de Winthrop sobre uma grande luz na noite, sobre o Muddy River, em Boston, um riacho que hoje circunda o Fenway Park, marco do esporte americano. O destino dos Estados Unidos foi moldado pela liderança de Winthrop na incipiente colônia de Massachusetts, mais de um século após a sua morte. No meio acadêmico, ele tem muita credibilidade. Ele registrou meticulosamente os eventos da sua vida, bem como as provações e tribulações do povo da colônia da Baía de Massachusetts durante seus primeiros 19 anos de existência. Entre seus escritos prolíficos estão palavras que mostram que um objeto misterioso sequestrou 3 homens em um barco. Em 1644, Winthrop relatou mais 2 avistamentos de OVNIs sobre o porto de Boston. As incríveis histórias de Winthrop sobre fenômenos aéreos no início da América, há muito desconhecidos, despertaram um interesse renovado nos últimos anos, depois que o governo federal e as autoridades militares admitiram décadas de pesquisas sobre OVNIs. Histórias de conspiração há muito tempo consideradas marginais, sobre encontros paranormais, inexplicáveis e possivelmente extraterrestres, foram efetivamente incorporadas aos acadêmicos e analistas sérios. Poucos americanos são mais sérios do que Winthrop em tudo. Ele começou a escrever um diário quando era adolescente, em 1605, relatando a sua crescente devoção a Cristo. Depois que o rei Carlos I, um anglicano simpático ao catolicismo romano, subiu ao trono em 1625, a sua fé tornou-se cada vez mais contrária ao sentimento nacional. Na primavera de 1630,
Winthrop partiu para o Novo Mundo a bordo do Arbella, com uma expedição puritana para estabelecer a colônia da Baía de Massachusetts, cerca de 35 milhas ao norte da colônia de Plymouth, estabelecida pelos peregrinos em 1620. No navio, Winthrop transmitiu uma mensagem que repercutiu por toda a história americana. Ele era um cristão devoto que trabalhou arduamente para construir uma nação. Apesar das dificuldades de estabelecer uma nova civilização e governar uma nova sociedade, ele manteve obedientemente registros quase diários da vida da colônia por quase 2 décadas. Winthrop era um homem de fé e ação e temente a Deus, corajoso, fiel, trabalhador e diligente. Poucas pessoas na história americana tiveram menos tempo, inclinação ou motivação para se entregar à fantasia ou à loucura. Entretanto, em meio à formação do futuro da cidade sobre uma colina, que mudaria a história da humanidade, ele relatou eventos misteriosos que desafiavam qualquer explicação. O relatório de Winthrop sobre um estranho encontro com um OVNI em uma noite de inverno em Boston está entre as passagens superficiais sobre negócios com nativos. Winthrop escreveu: "Neste ano, James Averill, um homem sóbrio e discreto, e 2 outros viram uma grande luz durante a noite em Mud River. Quando estava parada, ela se iluminava e tinha cerca de 3 metros quadrados. Quando corria, contraía-se na forma de um porco. Ele correu rápido como uma flecha em direção a Charlton e subiu e desceu por cerca de 2 ou 3 horas. Eles desceram em seu isqueiro, uma pequena barcaça, para cerca de 1 milha, e quando terminou, eles foram levados de volta contra a maré para o lugar de onde vieram. Diversas outras pessoas viram a mesma luz, depois no mesmo lugar." Em 1644, Winthrop relatou mais 2 avistamentos de OVNIs. O primeiro em 18 de janeiro, e com relação a esse avistamento, ele escreveu: "Por volta da meia-noite, 3 homens que estavam a caminho de Boston em um barco viram 2 luzes emergirem da água, perto do ponto norte da enseada da cidade, na forma de um homem, e foram a uma curta distância até a cidade, e assim até o ponto sul, e lá desapareceram." Uma semana depois, ele teve outro encontro sobrenatural. Ele escreveu: "Uma luz como a lua surgiu na ponta nordeste de Boston e se encontrou com a primeira na ilha de Nuttall, e lá elas se juntaram, depois se separaram, se fecharam e se separaram diversas vezes, então passaram pela colina da ilha e desapareceram. Às vezes, elas lançavam chamas e às vezes faíscas." Winthrop nunca mais mencionou esses eventos. Atualmente, Kako fala mais sobre avistamentos de OVNIs. Not just one person, but several people that are reputable. Not just radar, but visual sighting, infrared sensors, telescopic evidence. Now we have multiple sightings by multiple modes, and so the burden of proof has shifted. Um dos avistamentos de OVNIs que envolveu muitas pessoas foi o OVNI The Phoenix Lights, que abalou toda a nação. Em 13 de março de 1997, o sol tinha acabado de se pôr quando centenas de pessoas em Nevada, no Arizona e México testemunharam um enxame de OVNIs, iluminando o céu noturno. As luzes de Phoenix são o nome dado a esse fenômeno. Centenas de cidadãos preocupados inundaram as linhas telefônicas do Departamento de Polícia local com pedidos urgentes de esclarecimento entre 7h30 e 10h30 da noite. Eles alegaram ter visto orbes flutuantes e uma nave em forma de V do tamanho de vários campos de futebol pairando sobre Phoenix. O objeto em forma de V pairava ao sul, enquanto os orbes brilhantes permaneciam parados. Apesar de os pilotos da área de Phoenix terem notificado os controladores de tráfego aéreo sobre o que estavam vendo, nenhum deles notou nada de anormal em seus radares. As luzes de Phoenix se apagaram tão rapidamente quanto apareceram. Mais tarde, funcionários do governo afirmaram que os orbes não passavam de sinalizadores usados em um exercício de treinamento militar. A nave em forma de V foi explicada como uma formação de aviões voando juntos. Fife Symington, o então governador do Arizona, inicialmente zombou da preocupação do estado, mas depois revelou que ele também havia visto os enormes objetos e sentiu que eles não eram deste mundo. Por volta das 6h55 da tarde, a primeira pessoa relatou ter visto as luzes de Phoenix. O homem não identificado afirmou ter visto uma formação em V nos céus perto de Henderson, em Nevada. Em seguida, por volta das 8h15 da noite, um ex-policial de Paulden, Arizona, relatou ter visto um aglomerado de luzes alaranjadas. Ele usou seus binóculos para rastreá-las pelo céu até que desapareceram. Muitas pessoas se referiram a elas como bolas de fogo. Outros relatos de orbes brancos e avermelhados pairando sobre Prescott, Arizona, chegaram 2 minutos depois. Agora estava claro que havia 2 tipos de OVNIs no céu. Um era um enxame de orbes individuais e o outro era uma nave em forma de V. A formação em forma de V continha de 5 a 7 luzes que subiam lentamente em uníssono a partir do noroeste antes de virar quase para o sul, de acordo com a National UFO Reporting Center.
Conforme a formação se movia, uma das luzes na parte de trás supostamente se movia para frente antes de cair para trás. A forma de ver foi capturada em um vídeo famoso, com 3 luzes em cada ponta e uma na 7ª ponta. Segundo estimativas conservadoras, o comprimento era de 3 campos de futebol, enquanto outros afirmavam que tinha mais de 1 quilômetro de comprimento. Não temos nada tão grande, disse uma testemunha. Estava completamente silencioso. Eu nunca vi nada parecido com as cores emitidas pelo escapamento que impulsionava aquela coisa. Era do tamanho do centro de Prescott e obscureceu completamente as estrelas. Dana Valentine, 31 anos, notou as luzes da Phoenix no quintal da sua casa naquela noite. Ela saiu correndo para mostrar ao seu pai, um engenheiro aeronáutico. Eles observaram quando uma nave em forma de V pairou 500 pés acima deles e passou por eles. Conseguimos ver o contorno de uma massa atrás das luzes, mas você não conseguia ver a massa de fato, explicou Valentine. Era mais como uma distorção cinza ondulada do céu noturno. Não tenho certeza do que era, mas sei que não é uma tecnologia da qual o público em geral tenha ouvido falar. Foi surpreendente e um pouco assustador, disse Tin Lei, 54 anos, que saiu do seu carro para apreciar a vista. Era enorme e estranho. Você não conseguia nem ver o objeto. Tudo que podia ver era o contorno, como se algo estivesse obscurecendo as estrelas. Bill Grava, um controlador de tráfego aéreo veterano de 12 anos que trabalhava na torre do aeroporto internacional Sky Harbor naquela noite, descreveu o incidente como estranho e inexplicável. Anos depois ele disse que ainda não sabia o que pensar e não tinha ideia do que era. Surpreendentemente, o governador tenta ignorar o incidente. A vereadora de Phoenix, Frances Barwood, foi a primeira autoridade pública a solicitar uma investigação sobre o incidente das luzes de Phoenix. O governo local pediu à Força Aérea que investigasse, mas a Força Aérea dos Estados Unidos disse que não poderia fazê-lo porque o projeto Blue Book, um serviço investigativo de OVNIs criado após o acidente de Roswell em 1947, foi encerrado em 1969. Ao invés disso, os cidadãos recorreram a organizações independentes, como a Mutual UFO Network, mas a demanda do público por uma explicação oficial nunca desapareceu. Inicialmente, o governador Symington afirmou que não tinha conhecimento do incidente, mas acabou marcando uma coletiva de imprensa para 19 de junho de 97 para tratar do assunto. Para alívio dos repórteres e desgosto das testemunhas, Symington afirmou que o governo havia capturado um alienígena e levou ao palco o seu chefe de gabinete fantasiado e algemado, o Jay Hyler. A proeza foi recebida com aplausos e risos, e todo o incidente foi considerado uma esquisitice inofensiva. Entretanto, em 2007, o próprio Symington revelou em várias entrevistas que ele também acreditava que os OVNIs eram reais e surpreendentes. Ele justificou a sua conferência de imprensa desdenhosa, dizendo que esperava acalmar os seus eleitores que estavam à beira da histeria. Por 10 anos ele havia expressado discretamente as preocupações daqueles que ele considerava teóricos da conspiração. Então ele disse: "Sou o piloto e conheço praticamente todas as máquinas que voam. Era maior do que qualquer coisa que eu já havia visto antes. Isso ainda é um grande mistério." Outras pessoas responsáveis viram. Não tenho certeza de por que as pessoas zombariam dele. Era enorme e parecia de outro mundo. Embora tenha havido um esforço para reprimir o avistamento, você conseguiu realmente algo. As luzes de Phoenix de 1997 mudaram inúmeras vidas para sempre. Por exemplo, Bill Grainer, um motorista de caminhão de cimento de 51 anos, as notou. Nunca mais seria o mesmo, ele reconheceu. Além disso, se alguém dissesse que tinha visto um OVNI, eu diria: "Sim, eu acredito na fada do dente." Agora, eu tenho uma perspectiva completamente diferente. Talvez eu seja apenas um motorista de caminhão estúpido, mas eu notei algo que não pertence a este lugar. Outro avistamento de OVNI que abalou uma cidade inteira foi o de Berkshire, em Massachusetts. Quando vários residentes do condado de Berkshire, Massachusetts, relataram ter visto um OVNI, as autoridades ficaram perplexas em busca de uma explicação. Não se tratava de um avistamento isolado causado por privação de sono, que poderia ser descartado. Parecia que algo estranho havia acontecido. Os moradores do sul de Berkshire notaram luzes sobre Sheffield na noite em questão. Muitas testemunhas afirmaram que as luzes estavam ligadas a uma nave em forma de disco não identificada que estava manobrando de maneira incomum. Algumas testemunhas afirmaram que perderam a noção do tempo enquanto olhavam com admiração para o objeto. Na época, Thomas Reed, que tinha 9 anos de idade, naquela noite enquanto dirigia com a sua mãe, irmão e avó, a família notou um enxame de orbes brilhantes saindo das árvores à beira da estrada. Reed afirma que algo extraordinário ocorreu quando a sua família se aproximou da ponte Sheffield a caminho de casa. Ele parou do lado direito da estrada. Ele se lembra dos orbes brilhantes fazendo. Tudo ficou muito calmo. Parecia que estávamos no olho de um furacão. Houve uma mudança na pressão barométrica. Era como se não houvesse som algum. Então houve uma explosão de grilos e sapos que se tornaram extremamente barulhentos e isso foi o fim.
A família então se viu de volta ao carro. No entanto, eles haviam perdido misteriosamente 2 horas de memória. Mais estranho ainda, a mãe e a avó de Reed haviam trocado de assento no carro. Reed manteve o seu relato. Ele afirmou que a família recuperou gradualmente algumas lembranças do incidente, inclusive a de estar em uma instalação semelhante a um hangar com outras pessoas. Encontramos algo, explicou Reed. Claramente não era desse mundo. O hangar em que estávamos era enorme. Tinha o tamanho de um campo de futebol. O corredor que havíamos visto era circular, com uma configuração em Y, quase para controlar o fluxo de tráfego. Essa sala tinha uma parede arredondada e curvada. Vale a pena observar que Reed foi uma das dezenas de pessoas que relataram ter visto um OVNI na área de Sheffield naquela noite. Alguns eram adultos que relataram avistamento a uma estação de rádio local, enquanto outros eram crianças que começaram a desenhar OVNIs na sala de aula. Pelo que viram, deve ter havido 20 ou 30 esboços desenhados para crianças em nossa classe da 4ª série, disse Reed. Eles foram pendurados embaixo do quadro da classe na Sheffield Central School. Hoje, vários desses desenhos estão expostos no Museu de Roswell. As pessoas não estão cientes da importância desse fato. Como resultado, não fomos apenas nós. Kaku fala sobre um único projeto que teve grande impacto sobre os avistamentos de OVNIs e como eles foram tratados oficialmente por muitos anos. Now, 50 years ago, there was a congressional hearing, and it was coming out of Project Blue Book. And there was a lot of laughter and a lot of jokes about little green men in outer space. 50 years ago, that's the way it was. Now, things have changed. O projeto Blue Book, sobre o qual o Kaku falou, era o codinome do Estudo Sistemático da Força Aérea dos Estados Unidos, ou USAF, sobre objetos voadores não identificados, de março de 1952 a dezembro de 1969. Foi a mais extensa e mais longa das investigações oficiais da USAF sobre avistamentos de OVNIs, compilando relatórios sobre mais de 12.000 avistamentos ou eventos relacionados. Os principais objetivos do projeto Blue Book eram determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relacionados aos OVNIs. O projeto foi inicialmente dirigido pelo capitão Edward J. Ruppelt, da base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Ohio, que cunhou o termo objeto voador não identificado para substituir os termos populares de discos voadores. O projeto Blue Book surgiu após 2 projetos anteriores de natureza semelhante, o projeto Sign, que começou em 1947, e o projeto Grudge, que começou em 1948. Após vários relatos de OVNIs amplamente divulgados no final da década de 1940, incluindo o avistamento de Kenneth Arnold em 1947, o general Nathan Twining, chefe do Air Force Materiel Command, iniciou o projeto Sign. A estimativa inicial da inteligência para o projeto Sign, conhecida como estimativa da situação, conclui que os discos voadores eram reais, não eram fabricados pela União Soviética ou pelos Estados Unidos e, muito provavelmente, tinham origem extraterrestre. No entanto, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Hoyt Vandenberg, rejeitou essa estimativa e o projeto Sign foi cancelado. O projeto Grudge foi um projeto de curta duração que adotou uma abordagem cética e desdenhosa em relação à pesquisa de OVNIs. Em 1949, o projeto emitiu um relatório final afirmando que os OVNIs não representavam uma ameaça à segurança nacional e que não havia evidências de tecnologia avançada ou origem extraterrestre. De acordo com o relatório, a maioria dos avistamentos de OVNIs poderia ser atribuída a histeria em massa, alucinações, farsas ou identificação incorreta de fenômenos naturais ou aeronaves convencionais. O projeto Blue Book foi fundado em 1952 em resposta a uma nova onda de avistamentos de OVNIs ocorridos em 1951 e 1952, especialmente os avistamentos amplamente divulgados em Washington, D.C., em julho de 1952. O projeto Blue Book adotou uma abordagem mais aberta e científica do que seus antecessores, e Ruppelt implementou várias mudanças para melhorar a qualidade e a credibilidade das investigações. Ele contratou mais pessoas, estabeleceu formulários formais de relatório, criou um sistema de classificação de casos e buscou a orientação de especialistas em astronomia, meteorologia, física e psicologia. Ao longo dos seus 17 anos de existência, o projeto Blue Book investigou milhares de relatos de OVNIs e os classificou como identificados, explicados por fenômenos naturais, ou aeronaves convencionais não identificados, falta de informações suficientes para uma explicação definitiva, ou dados insuficientes, casos mal relatados ou não documentados. Mesmo após uma investigação minuciosa, 701 dos 12.618 casos coletados pelo projeto Blue Book permaneceram não identificados. Alguns desses casos, como as luzes de Lubbock, o incidente de Mantle, o caso Liveland, o incidente Lonnie Zamora e o incidente Exeter, tornaram-se famosos e controversos entre os entusiastas e pesquisadores de OVNIs.
Além disso, o projeto Blue Book realizou vários estudos e projetos especiais sobre aspectos ou tipos específicos de fenômenos de OVNIs. O projeto Twinkle, por exemplo, foi um estudo de bolas de fogo verdes vistas sobre o Novo México de 1948 a 1951. O projeto Stork, um estudo de casos de OVNIs visuais de radar em 1952. O projeto Moon Dust, uma operação secreta para recuperar destroços de objetos estranhos ou não identificados que caíram. E o relatório especial número 14 do projeto Blue Book, uma análise estatística de 3.200 casos de OVNIs que descobriu uma porcentagem maior de desconhecidos entre casos de alta qualidade. Durante a sua operação, o projeto Blue Book enfrentou uma série de desafios e críticas. Algumas delas vieram de dentro da USAF ou de outros setores do governo, como o painel Robertson, patrocinado pela CIA em 1953, que recomendou a desmascaração dos relatos de OVNIs e a diminuição do interesse público por eles. Outros críticos incluíam organizações civis de OVNIs, pesquisadores independentes, jornalistas e figuras públicas que acusavam o projeto Blue Book de parcialidade, incompetência, sigilo ou encobrimento. Após a publicação do relatório Condon, que foi encomendado pela USAF em 1966, para realizar uma análise científica independente dos dados do projeto Blue Book, o projeto Blue Book foi encerrado em 1969. No entanto, há outra maneira pela qual os avistamentos de OVNIs mudaram, de acordo com o Kako. It used to be the burden of proof was on the people who believed in UFOs. They saw something, prove it. Now the burden of proof has shifted to the Pentagon, to the military. Now they have to prove that these aren't extraterrestrial. Em junho passado, o Pentágono divulgou um relatório muito aguardado sobre fenômenos aéreos inexplicáveis, ou UAP, a nomenclatura agora preferida por alguns na comunidade extraterrestre, que encontrou mais de 140 casos de UAPs que não puderam ser explicados. O relatório veio depois que imagens militares vazadas documentaram ocorrências aparentemente extraterrestres no céu e depois o testemunho de pilotos da Marinha ajudou a desestigmatizar um assunto há muito definido por teorias de conspiração e avistamentos duvidosos. Foi um grupo de pilotos que trouxe a questão para o primeiro plano. Membros da Marinha dos Estados Unidos se alinharam para relembrar os seus encontros com OVNIs no litoral americano em uma entrevista inovadora ao programa 60 Minutos. De acordo com Ryan Graves, um piloto aposentado da Marinha, os encontros se tornaram tão comuns que viraram rotina. Durante anos, os pilotos se recusaram a falar sobre seus encontros com OVNIs por medo de serem rotulados de malucos ou de serem preteridos em uma promoção. No entanto, o relato dos pilotos da Marinha ganhou credibilidade com o vazamento de imagens militares que mostrava o objeto voador oval próximo ao navio da Marinha dos Estados Unidos na costa de San Diego, bem como vídeos separados que mostravam objetos de formato triangular zunindo no céu. A divulgação do relatório sobre OVNIs do governo dos Estados Unidos em junho de 2021 aumentou o interesse. Ao preparar o relatório, o Pentágono examinou 144 incidentes relatados por pilotos militares entre 2004 e 2021. Um dos incidentes foi explicado pelas autoridades, mas os demais permanecem um mistério. Desde então, o Pentágono abriu um novo escritório para relatar e analisar relatos de OVNIs, graças aos senadores americanos Kirsten Gillibrand e Marco Rubio, embora alguns membros da comunidade OVNI suspeitem que o governo esteja ocultando informações. Ainda assim, à medida que a demanda por informações cresceu, também cresceu o interesse científico e, em 2022, uma série de novos projetos voltados especificamente para a detecção da vida extraterrestre será lançada. Um deles é o trabalho de Avi Loeb, professor de ciências Frank B. Baird Jr. da Universidade de Harvard. Ele é o diretor do projeto Galileo, que tem como objetivo construir uma rede de telescópios sofisticados para procurar vida extraterrestre nos céus. O projeto de financiamento privado, que inclui mais de 100 cientistas, está construindo seu primeiro sistema de telescópio no telhado do observatório da Faculdade de Harvard, que entrará em operação neste verão. Loeb pretende tornar públicas descobertas do projeto. O telescópio usará câmeras infravermelhas para gravar vídeos do céu 24 horas por dia, 7 dias por semana, e será equipado com um sensor de rádio, um sensor de áudio e um magnetômetro para detectar objetos não visuais. Um computador analisará os dados usando inteligência artificial, ignorando objetos como pássaros, drones, aviões e meteoros e prestando atenção especial a qualquer objeto que não seja de fabricação humana. A NASA também anunciou no ano passado que formaria uma equipe de 16 cientistas e especialistas para realizar pesquisas científicas sobre as UAPs. A equipe examinará os dados existentes sobre UAPs de várias fontes, incluindo público, governos locais e outras agências, e proporá novos métodos para coletar e analisar dados futuros. A equipe também realizará reuniões públicas e publicará um relatório até meados de 2023.
A NASA afirmou que não há evidências de que as UAPs sejam de origem extraterrestre, mas que estudá-las pode levar a novas descobertas científicas. A NASA pretende coletar e analisar dados futuros sobre UAPs, identificando e sintetizando dados disponíveis de várias fontes, como civis, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e empresas, para esclarecer a natureza e origem dos UAPs. A equipe também sugerirá novos tipos de dados científicos que a NASA ou outras entidades devem coletar para aumentar as chances de desenvolver uma compreensão dos UAPs. A NASA também investigará quais técnicas de análise científica estão em uso atualmente ou em desenvolvimento que poderiam ser usadas para avaliar a natureza e as origens das UAPs. Conte pra gente a sua opinião nos comentários.